competência do Supremo para todos esses casos é completamente equivocada. A liberdade de expressão, você pode falar, não gosto desse governo, não gosto do presidente Lula. Agora, se você disser, nós temos que derrubar o presidente Lula, você extrapolou a liberdade de opinião. Você tentar depor já é golpe de Estado, ainda que ele não tenha bom fim. Então você veja que são dois pesos e duas medidas, porque o Collor ainda está em recurso e os golpistas do 8 de janeiro estão sendo todos condenados. E condenados por uma única e última instância, ou seja, ele não tem a quem recorrer. Se você no seu programa e o seu público se disser, olha, eu gostaria que vocês fossem lá e matassem um fulano, e alguém for lá e matar, você é responsável. Pode falar. Bem-vindo ao programa Pode Falar, o espaço onde discutimos os principais temas que impactam a sociedade brasileira com profundidade e análise. No programa de hoje, vamos tratar de um tema polêmico e de grande repercussão, os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília e as investigações em curso pela Polícia Federal envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há quem defenda que as ações de 8 de janeiro não passaram de um movimento de protesto, apontando que há uma tentativa de criminalização política. Por outro lado, muitos veem esses acontecimentos como parte de uma tentativa de desestabilizar o processo democrático. Qual é a verdade por trás desses posicionamentos e como o direito está sendo aplicado nesse contexto? Para nos ajudar a entender as implicações jurídicas dessa situação, temos o prazer de receber o advogado Eduardo Mulaer, que já está quase sócio desse programa, hein, Mulaer? Adoro o seu programa, William, para mim é uma honra. A base do jornalismo é a imparcialidade, né? E eu tentei, no início, aí, ser um pouco imparcial nessa abertura do programa, mas aí eu tenho que te perguntar, né? Pode mesmo chamar de tentativa de golpe todos esses acontecimentos no final de 2022 e início de 2023? William, vamos tentar pôr um pouco de ordem nesse assunto, tá? Porque você falou a palavra-chave, imparcialidade. É preciso analisar do ponto de vista imparcial, como se fosse um juiz que tem que julgar, ele tem que se distanciar dos fatos e das correntes ideológicas. Então, quando a gente analisa um tema jurídico, tem que procurar entender a essência do fenômeno jurídico, a essência, o espírito da norma, muito mais do que torcer para um lado ou distorcer para o outro. Nesse ponto, eu acho que está havendo alguma confusão conceitual em relação ao que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode ter uma visão bastante prática. O que existe no momento? Existe uma investigação profunda da Polícia Federal que cada vez mais mostra a sua competência investigativa. Eles vão fundo, eles relatam com muita acuidade. Bom, feita a investigação da Polícia Federal, eles indiciaram, apontaram como criminosos uma série de pessoas e uma relação de possíveis crimes. Muito bem. Para que serve esse relatório? Esse relatório foi ao Supremo e o relator mandou, como só ia acontecer, para a Procuradoria-Geral da República. Então, no momento, nós estamos aguardando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que, em tese, pode caminhar em três direções. Eles podem denunciar, todos ou alguns, eles podem pedir o arquivamento, ou seja, excluir da ação penal, alguns, e podem pedir novas diligências à Polícia Federal para aprofundar algum tema. No panorama atual, o que se verifica é o seguinte: em relação aos outros participantes do movimento de 8 de janeiro, a Procuradoria denunciou a todos. E as denúncias foram recebidas, quase 300 já foram julgados, alguns com penas leves, mais de 400 fizeram acordos com a Procuradoria, e alguns receberam penas pesadas também. Então, nesse quadro, a minha expectativa é de que a Procuradoria apresente denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que o Supremo receba a denúncia e que seja instaurada ação penal. Então, de fato, há mesmo uma tentativa de golpe, não é isso? Houve uma... Olha, isso quem vai dizer é o Supremo, mas a descrição de fatos, nós temos no direito
três partes. Quer dizer, a primeira é o fato, a segunda é a lei e a terceira é o julgamento, ver se os fatos combinam com a lei. Essa lei é uma lei complicada, porque é uma lei recente e que, por alguns, é muito criticado. Mas veja o que aconteceu. Eu acho muito interessante o histórico dessa lei. Em 1983, ainda em plena ditadura, o regime militar resolveu aliviar a Lei de Segurança Nacional. Então, eles editaram uma lei em 83, a ditadura acabaria em 85, com a eleição de Tancredo e a posse do José Sarney como presidente da República. E depois se consolidaria com a Constituição de 88. Essa lei de 83, que era ainda uma tentativa de salvar a ideia de segurança nacional, vigorou até 2021, ou seja, até ontem. Mas por que ela vigorou esse tempo todo? Veja só, olha como é curioso. Em 1991, o deputado Hélio Bicudo apresentou o projeto de lei que se converteria nessa lei. Então, durou 20 anos a tramitação legislativa. E todo mundo tinha medo de pôr a mão nessa cumbuca, uns achando que estavam aderindo a uma doutrina de segurança nacional, outros achando que não era a hora, mas olha como a história é curiosa. O projeto de lei do deputado Hélio Bicudo, do PT, foi sancionado por quem? Pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi ele que deu vigência a essa lei, inclusive com vetos. E um curioso examinar o que ele vetou. O veto mais importante foi um dispositivo que punia as fake news. Esse ele vetou, achou que esse não prestava. Mas os outros, ele sancionou integralmente. Bom, a lei é nova, ainda não tem muita jurisprudência, ainda não tem muitos precedentes, até porque é uma coisa rara, não é uma tentativa de golpe de Estado. Houve algumas revoltas no Brasil, Jacareacanga, Aragaças, que depois foram anistiadas pelo presidente Juscelino, mas nós não temos tido episódio de golpe. Qual que é a previsão de pena máxima dessa lei, Moraes? Então, veja bem, essa lei tem vários capítulos, tá? Tem um capítulo que prevê o crime contra as eleições e tal. Basicamente, nós estamos aqui no capítulo 2º, que chama-se Dos Crimes contra as Instituições Democráticas. Na verdade, são dois tipos penais aqui. É o 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qual seria o crime aqui? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, veja bem, é uma novidade no nosso legislativo, na nossa legislação, porque, em geral, você tem o crime e tem a tentativa. Então, o crime tentado, em geral, tem uma pena menor que o crime consumado. No caso aqui, tentar é o crime. Tentar não é tentativa, tentar é consumação. Com emprego de violência ou grave ameaça e abolição do Estado Democrático de Direito, ou seja, tentando instaurar uma ditadura ou apenas impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Essa é a primeira figura que foi apontada pela Polícia Federal e que vai ser analisada agora pela Procuradoria-Geral da República. Mas há mais duas figuras penais. Uma que chama-se golpe de Estado, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aqui, na primeira, a reclusão é de 4 a 8, e aqui a pena é reclusão de 4 a 12, ou seja, o golpe de Estado é mais grave que a violação violenta do Estado Democrático de Direito. Já há estudos da doutrina, dos professores, sobre esses dois artigos, como é um conhecido terceiro índice que foi apontado, que é a organização criminosa. A organização criminosa é um crime definido há vários anos, já tem sido muito aplicado e é constituir uma organização de mais de 3 pessoas para constituir crime. Agora, esses aqui levantam várias questões doutrinárias quanto à sua natureza e quanto ao seu alcance, e muitas críticas. A primeira crítica que foi feita é que o texto é aberto, ele não é necessariamente definido como deveria ser um tipo penal. O segundo aspecto é que, por exemplo, no golpe de Estado, ele diz que é tentar depor o governo legitimamente constituído.
Há autores que dizem que o governo legitimamente constituído não é o que foi eleito, é o que está no poder. O que é duvidoso. Eu acho que é suscetível de interpretação. E a outra questão é de saber se o crime, ou se não se consumando o golpe, ou não se consumando a abolição do Estado Democrático, que ainda há crime. E nesse ponto há várias opiniões. Por exemplo, no dia 19, num programa de TV, o Estúdio I, o ministro Gilmar Mendes falou: não, no crime comum, quando você apenas cogita e desiste, não é crime. Se você disser, não, eu vou matar o fulano de tal, No comércio e, não é crime. e depois desiste, fala, não, que besteira que eu fiz. Acabou, chama-se arrependimento eficaz. Segundo o ministro Gilmar, não existe isso em matéria de rebelião, de crime contra o Estado Democrático de Direito. A hora que você começa a organizar e tenta ir adiante, você já está cometendo crime. E essa opinião é abalizada pela doutrina. Por exemplo, o professor Nilo Batista, que é um dos maiores penalistas do Brasil, ele diz, olha, é um crime de perigo concreto, não precisa se consumar. Se você pratica os atos e começa a preparar, o crime está consumado. Então, bom, primeiro eu acho curioso a televisão ficar pedindo a opinião do ministro que vai julgar o caso, né? Eles disfaram, não é sobre esse caso, vamos pensar em tese, mas está lá uma opinião, e é uma opinião que é composta pela doutrina. Por que eu te perguntei? Por que eu te perguntei, desculpa te interromper, mas por que eu te perguntei em relação a essa doutrina, em relação às penas, né, que são previstas na legislação brasileira, nesse caso aí, a tentativa de golpe, né? Porque o ex-ministro Marco Aurélio, ele deu uma entrevista essa semana e questionou a competência do STF para julgar pessoas sem prerrogativa de foro, né, que é outra coisa, relacionada nesses casos aí, desses atos de 8 de janeiro. Primeiro, você concorda com essa avaliação dele? E segundo, você não acha que a canetada para essas pessoas que participaram dessas invasões, lá do Congresso Nacional e do próprio Supremo, está sendo forte demais? Bom, aí que tá, a gente precisa avaliar. Primeiro, que não se trata aqui de tentativa de golpe. Trata-se de golpe de Estado, porque o golpe de Estado consiste em tentar depor. Então, você tentar depor já é golpe de Estado, ainda que ele não tenha bom fim. Eu acho que a competência do Supremo para todos esses casos é completamente equivocada. Eu acho que todos esses casos teriam que ser mandados para a Justiça Comum, para a Justiça Federal, até para que se abrisse uma possibilidade de recurso para a segunda instância, para o Tribunal Regional, depois para o STJ e depois para o Supremo. Quando o Supremo assume, o Supremo não tem censor. O Supremo é soberano, ele é a última instância da hierarquia judiciária. Então, o condenado pelo Supremo não tem a quem recorrer. Eu acho que não deveria ser julgado pelo Supremo. Eu acho que, nesse ponto, o ministro Marco Aurélio tem razão, mas aqui nós não temos a quem recorrer, a menos que o Supremo mudasse de ideia e dissesse, não, vamos mandar isso tudo para a Justiça Federal e tal, que não parece que vai acontecer. O segundo ponto é quanto às penas. Eu estava vendo hoje um balanço de novembro. Houve, dos 1.500 iniciados pelos atos do 8 de janeiro, 476 fizeram um acordo com a promotoria para prestar serviços e pagar uma multa e ficarem livres do crime. Os que não quiseram fazer acordo e que apenas tinham participado dos acampamentos, por exemplo, pegaram uma pena de 1 ano de reclusão convertida em prestação de serviço à comunidade, e tem umas outras restrições, não pode portar arma, que é normal. Então, nesse caso, não há nenhum excesso de rigor. Agora, a gente lê nos jornais que alguns dos invasores foram condenados a 17 anos. Então, isso me parece uma pena um pouco rigorosa demais, porque se você condena 17 anos uma turba que foi fazer um quebra-quebra, você vai condenar quanto os que motivaram essa turba e que prepararam esse eventual golpe de Estado. Não há penas maiores, aqui é 8 a 12, enfim, não poderia ser mais do que isso. Então, agora, veja bem o que aconteceu. No fundo, eu acho que tudo isso aconteceu por causa do seu presidente aí, que era o Donald Trump. Quando o Biden foi eleito, o Trump resolveu dar o golpe de Estado.
Sim. E ele deu golpe, mandou a turma dele invadir o Na Congresso. verdade, ele disse que não sabia de nada, né? Não, pois Igual é. está acontecendo no Brasil, né? É a primeira vez que ele confessa ignorância na vida É, dele. Mas a verdade é o seguinte: nos Estados Unidos, o presidente é todo poderoso. Como o povo elegeu, ele pode tudo. Me lembra o regime da velha Inglaterra, que dizia The King can do no wrong. O rei não é responsável por nada porque o rei não erra, né? Então, o presidente dos Estados Unidos eleito, ao assumir, ele pode anistiar quem ele quiser, inclusive ele mesmo. Então, ele pode anistiar os invasores, e aí vira tudo em água de barrela. Agora, no Brasil não é bem assim. A justiça existe. Como o golpe não prevaleceu, a justiça, tudo indica que a justiça vai julgar e vai condenar. É raro condenar um presidente, é raro, mas não é impossível. O ex-presidente Collor, por exemplo, está condenado a 8 anos de prisão firme. E ele ficou recorrendo, tem um último recurso agora para o Supremo, deve ser os embargos, de embargo. Mas, julgado isso, ele tem duas alternativas: ele fugir ou ir para a cadeia. E, da mesma forma, o presidente Bolsonaro já tem a inelegibilidade imposta pela Justiça Eleitoral. Mas se for condenado em nova inelegibilidade, além de uma pena. Então, aí precisa ver como ele receberia isso. É incrível isso, como a justiça brasileira é lenta, né? Você falando da questão do Collor de Mello, ainda está em julgamento, ainda, na verdade, ele está em recurso até hoje, né? Pois é, então você veja que são dois pesos e duas medidas, porque o Collor ainda está em recurso e os golpistas do 8 de janeiro estão sendo todos condenados. E condenados por uma única e última instância, ou seja, ele não tem a quem recorrer. Podem recorrer para o Tribunal da OEA, mas o Tribunal da OEA não tem jurisdição aqui. Ele pode falar, não, está errado, mas não vai adiantar nada, né? Então, nós estamos num caminho aí que nós estamos vendo que provavelmente virão condenações. É possível que a Procuradoria exclua alguém? Pode excluir, pode dizer, não, em relação ao fulano, ele não participou, ele estava dormindo nesse dia, então esse eu não vou denunciar. E aí o Supremo não pode fazer nada, porque a promotoria, o Ministério Público Federal, é senhor da ação penal. Só eles podem denunciar, não existe denúncia de ofício no Brasil. Então, se pedir arquivamento, pronto, pode haver outra investigação. Mas o mais provável é que ele apresente denúncia na maioria dos casos. Mulay, quais os desafios jurídicos para distinguir muitas pessoas que estão comentando esse assunto, né, comentaram lá no passado, né, alegaram liberdade de expressão. E aí eu te pergunto, quais os desafios jurídicos para distinguir a liberdade de expressão de ações que possam ser consideradas incitação ao golpe ou crime contra a democracia, nesse caso? Olha, a definição está na Constituição. A Constituição admite a liberdade de expressão, mas não admite um uso da liberdade de expressão que vise a incitar ao crime, por exemplo. Tem um crime, incitação de ato criminoso. Tem outro crime, incitação de animosidade contra as Forças Armadas. Há um limite, portanto, da liberdade de expressão, isso em todo e qualquer país. Agora, você pregar a derrubada do Estado de Direito, pregar a intervenção militar, pregar o ódio contra determinadas pessoas de classe, categoria, orientação sexual, enfim, gênero, isso é criminoso em si. Então, a liberdade de expressão, você pode falar, não gosto desse governo, não gosto do presidente Lula. Agora, se você disser, nós temos que derrubar o presidente Lula, você extrapolou a liberdade de opinião. Mas eu posso desconfiar, por exemplo, das eleições, da veracidade delas. Você pode, mas se você faz uma campanha para desmoralizar o sistema democrático, que se traduz por eleições, você está incidindo na seara criminosa. Porque veja só o que aconteceu nas últimas eleições. O Estado-Maior das Forças Armadas mandou investigar. Não havia fraude. Todo mundo investigou, houve vigilância internacional. Então, isso é da essência da democracia, que é a apuração do sufrágio popular.
Uns ganham, outros perdem. Quem perde tem que aceitar. Agora, esse inconformismo, a revolta contra uma eleição legítima, pode configurar crime e pode configurar a preparação de uma revolta popular e de um golpe. Tá, então você não pode incitar, você não pode usar as mídias sociais, por exemplo, para dizer, olha, eu acho que houve fraude nas urnas, então vamos olhar isso e tentar mudar esse quadro, ele não é legítimo, essa eleição, né? Desde que você tenha substância, você tem um parecer técnico que ninguém tinha. Tá. Não havia isso. Tá. Mulay, em termos jurídicos, quando uma figura pública incita atos antidemocráticos, ela pode ser responsabilizada mesmo sem envolvimento direto nas ações? Olha, aí você está tocando numa questão fundamental, que é a da responsabilidade penal, que é subjetiva. Então, por exemplo, né, se você no seu programa e o seu público você disser, olha, eu gostaria que vocês fossem lá e matassem um fulano e alguém for lá e matar, você é responsável. Você será condenado por isso, sabe? Isso, inclusive, eu vi, por exemplo, no caso da França, aqueles estudantes que mataram o professor Samuel Paty, dizendo que ele era anti-palestino. O menino está sendo julgado e o pai dele está sendo julgado porque o pai dele teria incitado o filho e orientado o filho num caminho que levou à morte do professor. Então, você tem aí uma cadeia de responsabilidade que não termina só no executante, tem a figura do mandante. Uhum. E o mandante, por exemplo, no homicídio é muito comum o mandante. Ele não quer ir lá fazer o serviço sujo. Contrata alguém, ou convence, faz a cabeça, ou paga, mas ele é responsável, ele tem que responder. Tá. E você acha, então, que o ex-presidente Jair Bolsonaro será responsabilizado criminalmente, com base no que a imprensa está divulgando, que já divulgou até agora sobre as investigações? Olha, eu vou falar aqui sem parcialidade, tá? O que existe? Existe um relatório sólido da Polícia Federal. Está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. É provável, eu diria provável, que a Procuradoria o denuncie nessas três figuras, pelo menos, que é a tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado e a organização criminosa, no mínimo, organização criminosa. Então, para mim, tanto faz se existe ou não existe. Eu não vou me manifestar no mérito, até porque eu não sou juiz nem procurador. Mas eu acho que é provável que a Procuradoria denuncie. Como eu acho que é provável que o Supremo receba a denúncia e instaure ação penal, e aí vai haver o julgamento, vão ser ouvidas testemunhas de acusação, de defesa. Um fato que eu me preocupa é o seguinte, como são 37 réus, em geral, uma ação penal com 37 réus é muito difícil, acaba sendo demorada, porque cada um tem direito a ouvir X testemunhas, então fica um mundo de instrução, isso vai se arrastando, não é a melhor coisa, eu diria, mas eu acredito que vai haver ação penal. Vamos imaginar outra hipótese, que a Procuradoria não se sinta confortável de denunciar o ex-presidente Bolsonaro. O que eles podem fazer? Podem fazer duas coisas. Eles podem dizer, olha, quanto ao Bolsonaro, houve uma especulação da Polícia Federal, mas não está provado que ele era o cabeça da conspiração. Então, peço arquivamento em relação a ele. Aí ele está salvo definitivamente ou até que surjam outras investigações ou provas. Eles podem também dizer, olha, em relação ao presidente Bolsonaro, aqui nós vamos aprofundar a investigação, não está bem claro. Então, vou pedir umas diligências, peço que sejam ouvidos os comandos militares de novo, etc. Tendo em vista a atualidade do tema e a gravidade, eu também acho pouco provável que isso venha acontecer. Tá. E esse processo tem uma característica, eu acho que é a primeira vez que militares de alta patente são investigados dessa maneira e são envolvidos no que tudo indica que foi uma intentona palaciana, né? Ao final, dizem, né, que foi mal sucedida por falta de adesão do Exército e da Aeronáutica. E então nós estamos diante desse quadro
E agora nós vamos ter que assistir a esse espetáculo. Daqui para frente, cada personagem, os procuradores, o Supremo, vão exercer cada um seu papel, bem ou mal. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui essa nossa conversa aí, fazer uma pergunta para você, como aí você sendo não o jurista só, também o observador da questão política. Bolsonaro consegue, na sua experiência, né, como jurista ou como um leitor assíduo, né, das questões políticas do Brasil, Bolsonaro consegue reverter a sua inelegibilidade e ser candidato em 2026? Por que eu pergunto isso? O Congresso pode anistiar o Bolsonaro, mas aí vai precisar de um acordo de líderes. Será que os líderes partidários querem mexer nessa celeuma agora, contradizendo, né? Os ministros do Supremo já disseram que não concordam com essa anistia. Mas você acredita que terá clima para isso? Porque precisa haver esse acordo entre líderes. Será que eles vão querer se desgastar com o STF? Olha, eu vou responder de uma maneira singela. Em geral, quando alguém está com a barra suja no mercado, nem os amigos chegam perto, tá? Acho que a minha resposta é singela. Ok, é direto e curto, né? E a questão da delação premiada? Nós temos aí o caso do delator, né, o tenente-coronel Mauro Cid, que era praticamente a sombra do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a delação dele foi um documento que o ministro Alexandre de Moraes manteve o sigilo, né? Ninguém sabe como é que foi essa última conversa lá no Supremo Tribunal Federal. Qual que é o peso disso? Qual que é o peso de uma delação nesse caso? Olha, o peso de uma... Bom, primeiro eu diria o seguinte, que apesar da delação ser admitida, ela não é bem vista, né? O cagueta, o alcaguete, é sempre uma figura que é suspeita e que é um pouco execrada por todo mundo, porque, na verdade, ele traiu os seus comparsas, né, os seus cúmplices. Agora, a informação é a seguinte, uma delação premiada só serve para apresentar informações que levem à investigação. Ou seja, o que está na delação só é relevante porque permitiu que a Polícia Federal investigasse. A delação não é prova, a não ser que corroborada por documentos, por fatos, por oitiva, por depoimentos. Senão, não, senão ela é inócua. No Brasil de hoje, Mulaé, não há mais o equilíbrio dos poderes. Pelo menos é a percepção que as pessoas têm e que o STF, né, é um poder que está acima de todos os outros. Isso é fato ou é percepção só? Olha, William, eu diria o seguinte, que tem uma parte de percepção, tem uma parte de fato. Porque o Supremo virou um personagem muito atuante na cena política. O que tem dois lados, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que não for a atuação firme do Supremo, e especialmente do ministro Alexandre de Moraes, possivelmente hoje nós não estaríamos numa democracia. O lado ruim é que o Supremo vira um protagonista e desperta ódios. O Supremo é para ser admirado, é para ser adorado. E os fãs, digamos, do ex-presidente Bolsonaro vivem com ódio do Supremo e dos seus ministros, achando que eles são hoje a causa de todo mal. Não são. Eles tiveram uma atitude firme e se expuseram um pouco e de alguma maneira, merecem a nossa homenagem, mas eles se expõem demais. Eu acho que o Supremo está exposto demais e isso quebra a aparência de isonomia entre os poderes, sabe? Eu acho que não é bom. Acho que o judiciário tem que ser um poder um pouco mais discreto. Ele é um mal necessário. Ou um bem não, necessário. Não diria isso. Eu diria que ele é um bem necessário, mas que às vezes exagera. Às vezes ele sai um pouco do trilho. E na sua visão, o ministro Alexandre de Moraes ele tem independência suficiente para conduzir essa investigação? Olha, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que ele devia abrir mão dessa investigação. Ele já fez demais, ele já foi longe demais. Ele tem que confiar nos outros colegas dele do Supremo. Agora, que ele tem independência, ele tem, a menos na que ele foi vítima. Aí eu acho que ele tem que abrir mão de qualquer jeito. Ele tem independência, mas seria de bom tom que os colegas dele também assumissem um pouco dessa batalha. A gente sempre, quando a gente conversava lá no Jornal da Cultura, Mulaé, a gente sempre falou dessa fragilidade da democracia brasileira, muito jovem e tal. O que você acha aí, ou o que essa tentativa de golpe nos ensina
sobre os riscos que a democracia brasileira enfrenta atualmente? Essa tentativa de golpe nos ensina que nós estamos à mercê de um possível golpe. Eu ontem vi uma entrevista do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, dizendo que isso prova que a democracia é fortíssima, que o Brasil tem instituições inabaláveis. Não acho, não. Eu acho que nós estamos sempre construindo uma democracia passo a passo. Os riscos vêm a cada momento e nós temos que estar muito atentos e muito vigilantes. Felizmente, nós superamos esse obstáculo, mas um pouco a sorte contribuiu, um pouco a coragem das instituições contribuiu, mas nós corremos risco. Eu acho que nós corremos risco. Então, minha última pergunta. Há espaço na legislação brasileira para endurecer punições contra crimes dessa natureza, contra crimes de natureza antidemocrática, ou essa lei que você citou aí no programa, as leis existentes já são suficientes? Então, a lei, inclusive, foi filosoficamente incorporada no Código Penal, ou seja, no Código Penal hoje você tem o homicídio, você tem a agressão, você tem o estelionato e tem também o crime contra o Estado Democrático de Direito. Eu diria que quanto às penas, não precisa endurecer nada, as penas são ótimas. O Brasil tem mania de endurecer pena. Uma pena aqui de 4 a 8, de 4 a 12, são penas enormes, sabe? E que se você soma, então, elas vão às alturas. O que você pode, ao longo do tempo, é procurar, com a ajuda de intelectuais do direito, de juristas, de escola, melhorar a redação, a definição do tipo penal. Porque esse aqui ele é sujeito a críticas, por ser um tipo muito aberto, por definir atentar como crime, em vez de dar uma definição um pouco mais precisa. E esse foi um assunto que foi discutido 20 anos. No fim, foi no embrulho e passou. E é o que temos. Mas eu acho que pode melhorar a redação, mas as penas não precisa endurecer. Muito bom. Molé, é sempre muito bom conversar com você, para você esclarecer com calma, com imparcialidade essas questões tão polêmicas hoje que estão sendo debatidas na imprensa e debatidas pelos apaixonados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os que o odeiam, né? Obrigado pela entrevista ao programa Pode Falar e espero te contar com você numa próxima oportunidade. Você conta cedo, sempre eu é que agradeço. Foi um prazer e uma honra para mim. Pode falar.